Num arquipélago no extremo oriente da Ásia, está situada uma das civilizações mais antigas do mundo, uma que fez contribuições únicas para a cultura mundial, com sua arquitetura, religião e sua política, e que abordaremos em detalhes nesse vídeo, que é a civilização japonesa. E nesse vídeo veremos sobre o período antigo dessa civilização, desde os primórdios até o início da era dos shogunatos, que serão abordados em futuros vídeos. O Japão atual é uma potência cultural, tecnológica e social, e a sua relevância é vista desde a sua religião, a shintoísta, bem como a sua arquitetura, com seus grandes arranha-céus até suas modestas casas com paredes de papel e madeira. A história do Japão é ampla e bem documentada, e veremos todos os períodos importantes dessa civilização, que vem desde tempos onde a mitologia se mescla com a história, até os dias atuais, uma civilização que sobreviveu no teste do tempo. E desde já agradeço a sua audiência e também quero pedir que deixe o seu like e que se inscreva no canal. Isso ajudará o canal a levar essa e outras informações para mais pessoas. Antes de vermos a base arqueológica e documental dessa civilização, vale a pena conhecermos também como que a mitologia nativa narra o surgimento desse grupo. Num vídeo específico que estou preparando sobre contos mitológicos, que em breve lançarei no canal, dissecaremos esses contos incríveis. Por isso, não se esqueça de se inscrever e ativar o sino das notificações. Na mitologia shintoísta, as ilhas japonesas foram criadas pelos deuses Izanami e Izanagi, quando eles mergulharam uma lança de joias no mar primordial, criando as ilhas japonesas. E foram os criadores dos kamis, ou espíritos, sendo o principal deles a deusa do sol chamada Materazo, criando as divindades do shintoísmo, a religião indígena do Japão antigo. O neto da deusa Materazo, Ninigi, tornou-se o primeiro governante e bisavô do primeiro imperador do Japão, o semi-lendário imperador Jimmu. Assim, um elo divino foi estabelecido entre todos os imperadores subsequentes e os deuses. Porém, após a última idade do gelo, por volta de 12.000 a.C., as evidências arqueológicas apontam um desenvolvimento humano no arquipélago japonês. O aparecimento das primeiras pessoas no Japão data do período paleolítico, há cerca de 35.000 anos. O primeiro período histórico do Japão é conhecido como o período Jomon, que abrange um período que ainda é contestado como sendo de 14.500 a 300 antes da Era Comum. E esse nome deriva da distinta cerâmica produzida naquela época, os vasos mais antigos no mundo, que têm decorações simples em forma de cordas ou Jomon, em japonês. O aparecimento dessa cerâmica, que marca o fim do período anterior à Era Paleolítica, quando as pessoas cruzavam as pontes de terra agora perdidas da Ásia continental para as ilhas do norte e do sul do Japão. Eles então se espalharam para as 4 ilhas principais de Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu, e eventualmente para várias centenas de ilhas menores que compõem o Japão. A produção de cerâmica não significa necessariamente que as comunidades viviam em assentamentos fixos e, durante a maior parte desse período, as pessoas teriam continuado a viver uma existência de caçadores-coletores usando ferramentas de madeira e pedra. Os primeiros vestígios de agricultura aparecem em cerca de 5.000 antes da Era Comum, e o mais antigo assentamento, conhecido como Sanai Muriyama, data de 3.500. As populações parecem ter se concentrado nas áreas costeiras e nas várias ilhas menores que estão no arquipélago. A primeira evidência de cultivo de arroz em campos úmidos data de 600 antes da Era Comum. Os esqueletos do período indicam pessoas de constituição muscular com rostos largos e quadrados, e uma altura média de 1,52 m para mulheres e 1,60 m para homens. Estudos genéticos e cranianos sugerem que os povos Jomon são os ancestrais do atual grupo étnico, os Ainu. Os rituais funerários desse período ficam evidentes por se utilizarem de fossas, que às vezes eram forradas com lajes de pedra e que contêm um ou mais indivíduos. Outros tipos de enterro incluem grandes covas contendo até 100 esqueletos.
Artefatos descobertos relacionados ao período Jomon incluem estatuetas de argila e pedra em forma humana, máscaras de argila, bastões de pedra e joias de argila, pedra e jade como contas de brincos. A arqueologia também revelou que os Jomon fizeram estruturas rituais de círculos de pedra e pedras altas isoladas cercadas por um conjunto de pedras menores. O período Yayoi abrange 300 antes da Era Comum até 250 da Era Comum. Embora, como mencionado anteriormente, a data de início esteja sendo alterada à medida que mais descobertas são feitas no campo arqueológico. Esse nome deriva da cerâmica avermelhada encontrada pela primeira vez no distrito Yayoi de Tóquio, que indica um desenvolvimento da cerâmica mais aprimorado do que do período Jomon. A partir de cerca de 400 antes da Era Comum, ou mesmo antes disso, ondas migratórias provenientes da Ásia continental, especialmente da Península Coreana, começaram a chegar nas ilhas japonesas, provavelmente impulsionadas pelas guerras causadas pela expansão chinesa e entre reinos rivais no continente. Os recém-chegados conquistaram ou se integraram aos povos indígenas, conforme indicado por evidências genéticas, e trouxeram consigo novas formas de cerâmica, bronze, ferro e técnicas de metalurgia aprimoradas, que produziram ferramentas agrícolas mais eficientes e melhores armas e armaduras. Com a melhoria da gestão agrícola, a sociedade foi capaz de se desenvolver com ofícios e profissões especializadas e consequentes mercados para o comércio apareceram. Também aparecem nesse período práticas rituais, usando itens distintos como os sinos de bronze chamados de dotaku, bem como uma divisão de classes sociais e uma classe dominante estabelecida que governava alianças de grupos de clãs. O fim do período Yayoi é marcado pelas tentativas de relações internacionais, sendo que emissários e tributos foram enviados aos comandantes chineses da dinastia Han, que controlavam o norte da Coreia, e os registros dessas missões são registrados como sendo dos anos 57 e 107 da Era Comum. Os registros apontam que o território do Japão era conhecido como Wa, que era, até então, uma confederação de pequenos estados no sul e oeste do Japão, sendo que o que mais se destacava era então um grupo chamado de Yamato. Um governante japonês, conhecido por ter enviado embaixadas ao território chinês com bastante frequência, é a figura mais famosa do período, conhecida como Rainha Emiko. De acordo com os registros, essa governante nunca se casou e viveu em castelo servido por 1000 mulheres. Emiko também era conhecida por ser uma xamã, incorporando o duplo papel de governante e sumo sacerdote, o que teria sido comum no período. O período Kofun abrange de 250 a 538 da Era Comum e recebeu o nome dos grandes túmulos característicos que foram construídos na época. Esse período também é referido como período Yamato, pois era então o estado dominante da região, tendo incorporado regiões rivais ao seu próprio domínio. A localização exata de Yamato não é conhecida com certeza, mas a maioria dos historiadores concorda que foi na região conhecida atualmente como Nara. A partir do quarto século, houve um fluxo significativo de pessoas vindas da Península Coreana, especialmente dos reinos Baekje e da Confederação de Gaia. E qualquer que fosse a relação política entre a Coreia e o Japão nessa época, certamente havia um influxo de bens manufaturados coreanos, matérias-primas, como ferro e ideias culturais, que vinham com professores, estudiosos e artistas coreanos que viajavam para o Japão. Trouxeram consigo elementos da cultura chinesa, como a escrita, textos confucionistas clássicos, budismo, tecelagem, irrigação, bem como estilo arquitetônico típico coreano. O Japão, sob o governo do reino Yamato, estava estabelecendo uma presença diplomática internacional. Os grandes túmulos conhecidos como Kofun são outro elo com as culturas da Ásia continental, pois foram construídos para a elite em vários estados da Península Coreana. Existem mais de 20.000 montes em todo o Japão, e eles geralmente têm o formato de um buraco de fechadura quando vistos de cima, e os maiores exemplos medem várias centenas de metros de diâmetro e são cercados por fosso. Muitas das tumbas contêm armadilhas para cavalos que não são vistas em tumbas de períodos anteriores, o que aumenta o peso do contato com o continente asiático. Outra característica do Kofun era a colocação de grandes estatuetas de terracota chamados aniwa, ao redor e em cima deles,
provavelmente para atuar como guardiões. Kofun, construído em uma escala maior com o passar do tempo, são indicadores que os governantes de Yamato podiam dispor de muitos recursos, tanto humanos quanto materiais. Governando com uma mistura de forças e alianças com clãs ou consolidados por casamentos mistos, a elite Yamato estava a caminho de criar um estado centralizado propriamente dito. O que era necessário agora era um modelo melhor de governo para um aparato burocrático em pleno funcionamento, e ele viria da China. O período Asuka abrange o ano de 538 a 710 da Era Comum, e esse nome deriva da capital da época, Asuka, localizado no norte da província de Nara. Agora vemos o primeiro imperador histórico firmemente estabelecido, o imperador chamado Kimei. O governante mais significativo desse período foi o príncipe Shotoku, que foi o regente até sua morte em 622 da Era Comum. A Shotoku é acreditado por reformar e centralizar o governo no modelo chinês, entre outras coisas criando sua famosa Constituição de 17 artigos, erradicando a corrupção e encorajando maiores laços com a China. O próximo grande evento político do período Asuka ocorreu no ano 645, quando Nakatomi no Kamatari, fundador do clã Fujiwara, deu um golpe que assumiu o poder do então dominante clã Soga. O novo governo foi remodelado novamente nos moldes chineses, e uma série de reformas conhecidas como reformas Taika, nas quais a terra foi nacionalizada, os impostos passaram a ser pagos em espécie em vez de trabalho. As classes sociais foram recategorizadas, os concursos públicos foram introduzidos, os códigos de leis foram escritos e a autoridade absoluta do imperador foi estabelecida. Este foi o começo de um dos clãs mais poderosos do Japão, que monopolizaria o governo até o século XII da Era Comum. Outras mudanças ocorreram com o imperador Temo, que mudou as regras quanto à linha sucessória ao trono imperial. Isso criou um movimento reacionário de onde surgiria grupos e clãs rivais ao seu governo. Temo selecionou a cidade de Fujiwara como a capital de seu governo. O desenvolvimento religioso foi o mais significativo durante o período Asuka, pois foi nessa época que ocorreu a introdução do budismo no Japão, tradicionalmente no ano 552 da Era Comum. Foi oficialmente adotado pelo imperador Iyomei e incentivado pelo príncipe Shotoku, que construiu vários templos impressionantes, como o Oryuji. O budismo foi geralmente bem recebido pela elite do Japão, pois ajudou a elevar o status cultural do Japão como uma nação desenvolvida aos olhos de seus poderosos vizinhos Coreia e China. A literatura e a música, seguidos pelos modelos chineses, foram ativamente promovidas pela corte e os artistas receberam isenções fiscais. O período Nara abrange o ano 710 a 794 da Era Comum, e é assim chamado porque a capital estava em Heijō-kyo, na atual cidade de Nara, tendo depois mudado por um curto período para Nagaoka-kyo, em 784 da Era Comum. A capital foi construída no modelo chinês da cidade de Chang'an, a capital da dinastia Tang, e, portanto, tinha um layout de grade regular e bem definido e edifícios públicos copiados da arquitetura chinesa. Um amplo palácio real, o Heijō, foi construído e a burocracia do estado foi expandida para cerca de 7.000 funcionários públicos. A população total de Nara pode ter chegado a 200.000 no final desse período. O controle do governo central sobre as províncias foi aumentado por uma presença militar intensificada em todas as ilhas do Japão, e o budismo foi ainda mais difundido pelo projeto do imperador Shomu, que era de construir um templo em cada província. Um plano que levou à tributação e ao descontentamento. Os principais templos também foram construídos em Nara, como Todaiji e seu grande salão de Buda, o maior edifício de madeira do mundo contendo a maior escultura de bronze do Buda no mundo. O shintoísmo foi representado também pelo santuário Kasuga Taisha e pelo santuário Fushimi Inari Taisha, perto de Kyoto. O período Nara produziu indiscutivelmente as duas obras mais famosas e importantes da literatura japonesa já escritas, as histórias Kojiki e Nihon Shoki, com seus mitos da criação, deuses shintoístas e genealogias reais. Havia também a antologia da poesia
Manyoshu, a primeira de muitas do Japão, que foi compilada em 760 da Era Comum. Em contraste com as artes, a população comum fez tudo menos florescer. A agricultura ainda dependia de ferramentas primitivas, não havia terra suficiente preparada para as colheitas e as técnicas de irrigação eram insuficientes para evitar quebras frequentes na colheita e surtos de fome. Assim, a maioria dos camponeses preferia a maior segurança de trabalhar para os aristocratas fundiários. Além desses problemas, houve epidemias de varíola em 735 e 737, que os historiadores calculam que reduziram a população do país em 25% a 35%. Somando a isso uma crise financeira crescente e conflitos internos por favores e posições na corte, a política estava se esfalecendo. O tiro de misericórdia para esse período foi quando o imperador Kamu mudou a capital mais uma vez, uma mudança que anunciou o próximo período da história japonesa. O período Heian abrange o período de 794 a 1185 da Era Comum e recebe o nome da capital durante esse período, Heian-kyo, conhecida hoje como Kyoto. A nova capital seguia a arquitetura chinesa, pelo menos para os prédios públicos. Nenhum edifício do período Heian sobreviveu até hoje, exceto o Shinshin-den e o Daigokuden. A partir do século XI, o antigo nome informal da cidade, que significa simplesmente a capital, foi oficialmente adotado, Kyoto. Permaneceria a capital do Japão por 1000 anos. Kyoto era o centro de um governo que consistia no imperador, seus altos ministros, um conselho de estado e 8 ministérios, que, com a ajuda de uma extensa burocracia, governavam cerca de 7 milhões de pessoas espalhadas por 68 províncias. A grande maioria da população do Japão trabalhava na terra, seja para si ou para a propriedade de outros. Sobrecarregadas pelo banditismo e impostos excessivos, as rebeliões não eram incomuns. No século XII da Era Comum, 50% da terra eram propriedades privadas, conhecidas como shoen, e muitas delas, com dispensa especial por meio de favores ou por motivos religiosos, estavam isentas do pagamento de impostos, causando um sério abalo nas finanças do Estado. Na corte, o imperador, embora ainda considerado divino, foi marginalizado por poderosos burocratas que viam todos de uma família, o clã Fujiwara. O que enfraqueceu ainda mais a posição real foi o fato de que muitos imperadores assumiram o trono quando crianças e, portanto, foram governados por um regente, ou Shesho, geralmente um representante da família Fujiwara. O imperador Shirakawa tentou afirmar sua independência do clã Fujiwara abdicando em 1087 da Era Comum e permitindo que seu filho, Orikawa, reinasse sob sua supervisão. Essa estratégia do imperador aposentado, ainda de fato governando, ficou conhecida como Insei, ou governo enclausurado, pois o imperador geralmente permanecia a portas fechadas em um mosteiro. O budismo mantinha seu domínio, ajudado por notáveis monges eruditos como Kukai e Saisho, que trouxeram ideias e textos da China e fundaram as seitas budistas Shingon e Tendai. Ao mesmo tempo, os princípios confucionistas e taoístas continuaram a ser influentes no governo e as antigas crenças shintoístas e animistas continuaram a dominar a população em geral. O período é conhecido por suas realizações culturais, que incluíam a criação de uma escrita japonesa chamada de kana, usando caracteres chineses, principalmente foneticamente. As artes visuais eram representadas por pinturas de tela, pergaminhos, imagens e textos conhecidos como emaki. Pintores e escultores continuaram a usar o budismo como inspiração, mas gradualmente, uma abordagem mais totalmente japonesa expandiu a gama de assuntos da arte para pessoas e lugares comuns. Um estilo japonês, o Ematoe, desenvolveu-se principalmente na pintura, o que o distinguiu das obras chinesas. Caracteriza-se por linhas mais angulares, utilização de cores mais vivas e maiores detalhes decorativos. Toda essa influência e riqueza na capital era muito boa, mas nas províncias estavam surgindo influências contrárias ao poder centralizado em Kyoto, e 2 clãs entrariam na roda política japonesa, os clãs Minamoto e Taira.
Com seus próprios exércitos privados e samurais, eles se tornaram instrumentos importantes nas mãos de membros rivais na luta interna pelo poder do clã Fujiwara, levando a uma guerra civil conhecida como Guerra Genpei, onde o clã Minamoto sai vencedor e o clã Taira é derrotado na decisiva Batalha de Danoura, em 1185, o que pôs os samurais no comando político e militar do Japão, e permitiu o estabelecimento do primeiro shogunato na história japonesa, o período Kamakura, encabeçado por Minamoto no Yoritomo. E seu governo daria início ao capítulo medieval da história japonesa, também conhecido como Shogunato Kamakura. Nos próximos vídeos iremos explorar essa outra parte da história japonesa, onde um período de guerras e inovações afloraram nas ilhas japonesas, que refletiu nos séculos que se seguiram e que podem ser vistas até hoje. Espero que tenha gostado dessa viagem aos primórdios dessa civilização incrível. E se chegou até aqui, deixe um like e se inscreva no canal. Compartilhe também com seus amigos para que mais pessoas conheçam o nosso passado. Muito obrigado e até a próxima história.